CIA foi criada dentro de uma sociedade secreta. Eles se identificam por sinais e toques, né? Falam também de áreas secretas lá no Vaticano. A Ordem dos Templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito, e a magia foi a primeira arma de guerra. Por que existem sociedades secretas? Porque Sim. elas podem ser perseguidas? Porque Legal. se a gente souber a verdade, ela não pode se expor? Como que é? É exatamente isso. Você pensa assim, nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país recheado de sociedades secretas, até nas universidades, né? É mesmo? Todas as universidades têm as suas sociedades secretas. Acho que a mais famosa é a da Universidade de Yale, né? Que é o Skull and Bones, né? Que é famosa aí. Pô, essa é famosa e de gente... Só graúdo, só peixe graúdo ali. Vários presidentes americanos foram Bonesmen, como eles chamam, né? Da Skull and Bones. Teve uma época, inclusive, que os dois que estavam concorrendo eram da Skull and Bones, que era o Bush e o John Kerry. É mesmo? Naquela época, os dois eram da Skull and Bones, né? Nos Estados Unidos, se você pensar, né, início da colonização americana, tinha muito cristão ali, o cristianismo era hegemônico, era padrão, né? Então, um cara que era mais esotérico, ele era perseguido, ele era coibido, né? Teve aquela história das bruxas de Salem, que é famosa também, né? Nas bruxas de Salem foi uma perseguição... de acusação de bruxaria. Bruxaria, Independente de quem estava no poder, o cara que era, num cenário de cristianismo hegemônico, o ocultista, o esotérico, sempre estava sendo perseguido, né? Então esses caras sempre ficavam ali mais voando abaixo do radar por causa dessa perseguição. Principalmente depois que a Igreja Católica decidiu acabar com os Templários, né? Aí os Templários falaram, opa, acho que pra gente continuar operando vai ter que ser... Foi uma decisão econômica também? Também foi uma decisão econômica porque os caras praticamente inventaram o papel moeda e o cheque, né? O cheque, né? Então aí o dinheiro, de repente, o dinheiro da Europa toda tava na mão deles, né? Aí a igreja, eu imagino que tenha pensado, olha, esses caras estão poderosos demais, né? Melhor cortar o mal pela raiz. Aí o Papa, junto com o rei da França, deram o bote ali nos Templários, né? O mais famoso era o Jacques de Molay, que depois deu origem à Ordem de Molay, né? Que é uma ordem paramaçônica ali, porque o maçom só pode entrar com 18 anos. De Molay dá pra entrar antes, né? Até, inclusive, muitas das coisas da nossa cultura cotidiana vem da sociedade secreta, né? Aperto de mão, dar um tapinha nas costas. O aperto de mão? Não um aperto de mão padrão, mas eles se identificam por sinais e toques, né? É um aperto de mão diferente? É um aperto de mão diferente, sim. Tem vários tipos. Cada grau tem um aperto de mão, né? Ah, é? O cara, você consegue identificar ali mais ou menos qual é o nível do... Se ele te der um aperto de mão que você não identificou, é porque ele tá no nível acima do teu, né? Entendi. Se é abaixo, você sabe quem é, Tinha né? o lance dos 3 pontinhos na assinatura. Tem dos 3 pontinhos, que às vezes o cara bota só pra ver se calhar de ser um juiz que também né? Aí ajuda. Entendi. Eu conheci advogados que faziam isso, né? É mesmo? Eu falava, pô, você é maçom? Daí, não. Eu falei, por que você bota os 3 pontinhos? Isso. Só vai que me ajuda lá, né? Colocava 3 pontinhos e falava não assim, brinca com essas paradas, não. Não é, né? Brinco isso, não. Se depois o cara te fizer um questionáriozinho ali, né? Um entelhamento, como eles chamam, né? Te fizer umas perguntas e você não responder, vai queimar teu filme, né? Outra coisa, eu entendo o motivo de ter sociedade secreta no passado, porque havia muita perseguição. Mas nos dias de hoje, onde há uma liberdade um pouco maior, você ainda acha que há necessidade de ter sociedade secreta? Há necessidade, sim, porque se a gente for ver, a CIA é uma sociedade secreta, né? É um grupo que a gente sabe que existe, mas os seus planos e objetivos são sigilosos. Porque tem que ser, é questão de segurança nacional, né? Inclusive, com esse comentário que eu fiz, a gente até abre um pouco o leque do que é uma sociedade secreta, né? Tem sociedade que a gente sabe que existe, mas o objetivo é secreto. Tem sociedades com fins políticos, econômicos e religiosos. Religiosos, exatamente. E às vezes se mistura, né? Aí tem a maçonaria, por exemplo. Militares também, Militares né? também. Inteligência, como a gente está falando. Existe uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o universo da inteligência, né? Desde a história do 007, né? A história do James Bond, ela vem do Alexander Fleming, né? Esse cara era da inteligência da Marinha da Inglaterra, né? A Marinha Real do Reino Unido. E ele era um grande pesquisador desse universo aí da inteligência. Ele descobriu que um dos primeiros espiões, assim, do Reino da Inglaterra, na época ainda da Elizabeth I, filha do Henrique VIII, era um cara chamado John Dee. Esse cara, ele, ao mesmo tempo que ele era o espião da Rainha da Inglaterra, e ele espionava, ele viajava pela Europa como um diplomata, mas espionando e mandava as cartas para ela com as informações sigilosas, assinar. Em vez dele assinar John Dee, porque aí ele ia estragar o seu disfarce, ele assinava 007.
Era o código dele. Isso a gente tá falando uma Inglaterra antiga, né? Então, assim, tem uma consonância ali, uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o serviço de inteligência, né? A gente pode ver isso também, como a gente falou, a CIA, né? A CIA, ela surge como? Dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta Skull and Bones, eles criaram a CIA. A CIA foi criada dentro de uma sociedade secreta, para esconder segredos também, né? Tem um filme que trata dessa história. É um filme interessante chamado Bom Pastor. Esse filme tá difícil pra caramba de achar. O filme é dirigido pelo Robert De Niro, Angelina Jolie novinha, Matt Damon também, garotão. Matt Damon é o protagonista, né? Então o filme, se você quiser saber um pouquinho, mostra um pouco do rito de iniciação. Eu não sei se é fiel à realidade, mas no rito de iniciação ele teve que se maquiar. Ele teve que lutar com os caras numa lama lá, urinaram nele, tem umas coisas meio grotescas ali na iniciação. E foi ali que eles conceberam a ideia da CIA, né? A gente vê muito isso, que em sociedades secretas tem o segredo, tem um mistério, tem um rito de iniciação que o cara promete manter o segredo. Qual é o significado de ter uma sociedade secreta dentro da Igreja Católica? Ela é oficial ou é offside? Assim, uma coisa então, a Opus Dei, eu tenho entendimento que ela é um negócio mais clandestino, não clandestino, mas escondido, né? Sim. Eu sei que eles começam com reuniões culturais, o cara vai para um lugar, um centro cultural, estudar literatura, história medieval, daqui a pouco ele é convidado, né, para entrar para a Opus Dei. Tem vários critérios que eles usam ali, não só de inteligência, mas de visual do cara, tipologia física, né? E eu acho que, no caso da Opus Dei, pelo pouco que eu conheço, é criar uma elite católica para estar em posições de poder para garantir a manutenção da existência da igreja, a proteção dos interesses da igreja. Falam também de áreas secretas lá no Vaticano. Também. Falar, né? Tem vários palácios que ninguém entra. Lá que a gente nem faz subsolo muito... Né? A cidade de Roma já, livros né? Sim, a Biblioteca do Vaticano. Aí entra os jesuítas também, né? Por quê? No caso dos jesuítas, o Inácio de Loyola, segundo alguns autores, ele foi membro de uma ordem chamada Los Alumbrados, que é os Iluminados. Tá. E não é por acaso que depois você vem os Illuminati e o Iluminismo, né? Exato. Não é coincidência, não. Illuminati tem a ver com o Iluminismo? Tem a ver com o Iluminismo e tem a ver com os Los Alumbrados também. Porque o objetivo do Los Alumbrados, na antiga Espanha, era resistir à tirania do rei da Espanha, né? Entendi. Então, muita sociedade secreta tem essa ideia da resistência, resistir contra um tirano. E aí, acho que ele teve essa experiência lá, né? E ele usou um pouco dessas estratégias dos alumbrados nos jesuítas. Porque os jesuítas, em muito sentido, não apenas eles tentaram ganhar dos protestantes evangelizando o mundo inteiro, né? A gente sabe que os primeiros cristãos que vieram aqui eram jesuítas, né? Primeiro o ocidental que o japonês viu foi um jesuíta, pô. Ali, final dos anos 1500. Então, assim, a primeira estratégia jesuítas era: vamos conquistar o mundo primeiro que os protestantes. A segunda era: vamos nos disfarçar. Aí entra o disfarce. Aí entra um negócio meio de CIA, né? Sim. De inteligência, né? Vamos espionar. Então, nesse caso, a proposta a Companhia de Jesus vira quase que uma sociedade secreta, né? Então eles têm essa ideia de se infiltrar, de ficar disfarçado, de espionar. E aí, o que acontece? Num determinado momento, o Papa também, assim como tinha feito com os Templários, decidiu acabar com os jesuítas. Também? Aí foi uma encrenca terrível, né? Acabou, os jesuítas foram tornados ilegais. Aí, nesse período, é claro que os jesuítas vão pensar: a gente precisa montar um plano para voltar ao poder, né? No meio dessa confusão toda, em 1776, lá na Bavária, onde hoje é a Alemanha, na época não era Alemanha ainda, tem um jesuíta professor de direito canônico, que é o Adam Weishaupt, que aí ele monta uma ideia de o seguinte: olha, a gente precisa derrubar esse antigo regime aí das monarquias europeias e criar um governo mais republicano, mais democrático. E aí ele cria o grupo, a Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminati, com essa proposta, né? Vamos juntar pessoas poderosas pra gente derrubar esse antigo regime, né? Dessas monarquias tradicionais. Só que aí o plano foi descoberto, porque um cara tava indo de cavalo de uma cidade pra outra levar o plano, aí cai um raio em cima do cara. Porra. Uma história meio lendária, assim. Aí o cara morreu, eletrocutado, os documentos caíram no chão, aí a polícia da Bavária viu, prendeu os caras. Aí um pessoal desses que sobrou foi pra a Itália,
Na Itália, eles passaram esse conhecimento para um cara chamado Giuseppe Mazzini, que foi ali considerado pai da máfia. A máfia tem uma estrutura de sociedade secreta também, uma estrutura iniciática, para a máfia italiana principalmente. E na França também eles continuaram esse trabalho. E aí eles divulgavam essas ideias republicanas democráticas por meio da filosofia iluminista, né? Então o iluminismo tem uma direta relação com os Illuminati. Nessa proposta de derrubar o antigo regime das monarquias europeias e instaurar uma democracia ou uma república inspirada na República do Platão, né? A França, impregnada por essa visão de mundo iluminista, e os Estados Unidos são configurados com base nesse pensamento. E os Estados Unidos viram um test drive para esse projeto, para esse pensamento. Os Estados Unidos eles chamam de a experiência americana. A experiência americana é totalmente inspirada nesses conhecimentos, não só filosóficos e iluministas, mas conhecimentos das sociedades secretas também. De criar uma república onde esses reis filósofos vão reinar. Aí não é coincidência que George Washington, por isso que a capital é Washington, né? Os pais fundadores, né? Benjamin Franklin, John Adams, esses caras, a maioria deles eram maçons, pá, era tudo maçom. Vamos falar de maçonaria, então, que eu acho que é a mais famosa, sim, a mais falada. Sim. Como que surge a maçonaria? Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. Porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia melhor que a de hoje. Era uma civilização mais avançada. Muito avançada, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento para dominar, para subjugar, pro mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. É claro que quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de uma coisa que, adaptando para a Bíblia, é o dilúvio, né? Ah, é? O equivalente ao dilúvio. O dilúvio que veio para destruir a Atlântida também. Que veio para destruir aquela civilização pré-diluviana que era... A Bíblia diz que naquela época o coração do homem era continuamente mau, né? A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Então, depois de 120 anos veio o dilúvio. Só que o dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Misraim é um nome hebraico para o Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, por isso que Provavelmente teria algum conhecimento. Então, parece que esse conhecimento, o Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Talvez essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. É um negócio que é impressionante. São medidas que você usa hoje para construir um navio. Você vê que é um navio que é perfeito para suportar um cataclisma daquele, né? Porque ele praticamente tem um centro de gravidade que ele não tomba. Então, isso o maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica, com certeza. Um papel para você, e você, sem a gente transforma aquilo no navio. Aquilo num navio, num prédio, numa coisa. O cara morreu, deixou escrito, aí passou esse conhecimento, né? Aí de Atlântida passou pro Egito, do Egito passou para os gregos, né? Principalmente o Pitágoras, que foi pro Egito estudar, né? Aprendeu a matemática lá. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, aprendeu matemática e filosofia no Egito. Foi assim que ele conseguiu ser o primeiro grego que previu um eclipse. Então, esse conhecimento vai passando nos grandes impérios, né? Egito ali, Grécia, Babilônia, Império Medo-Persa. Aí, depois, para os romanos. Dos romanos, esse conhecimento se mistura um pouco ali com os árabes vão guardando alguns desses conhecimentos. Conhecimentos não só de engenharia e de guerra, mas conhecimentos esotéricos também, né? Conhecimentos espirituais. Porque, segundo um maçom italiano chamado Leo Zagami, ele diz que a magia foi a primeira arma de guerra. E ele acredita nisso, né? Então,
não é por outro motivo que existe também um vínculo entre as sociedades de espionagem e o ocultismo também. Mas tem as leis de Clarke, eu estava procurando aqui, porque eu já tinha ouvido falar nisso, né? Que o Clarke tem 3 leis e a terceira é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Do Arthur C. Clarke, né? Exato, porque se você tem uma tecnologia tão avançada, por exemplo, uma nave espacial, uma coisa... Sim. Para um povo antigo ou pra gente, pode parecer magia. Com certeza. Aparecer aqui, desaparecer aqui. Exato. A gente só não entende como aquilo aconteceu, mas não é magia. Sim. É uma tecnologia avançada, né? Não, então, isso aí que você falou de sumir aqui e aparecer ali, tem um gêniozinho lá, que eu esqueci o nome dele, lá do Vale do Silício, que ele criou uma startup que a proposta dele é a seguinte. O objetivo dele é provar que se os OVNIs existem e eles conseguem sumir aqui e aparecer ali, ele tem uma proposta de uma explicação da física para isso. E a proposta é muito ousada, porque ele teria que fazer uma física da teoria de tudo. A unificação da física das coisas grandes, que é a teoria da relatividade do Einstein, da física com as coisas pequenas lá do Planck, da teoria dos quanta lá, que é a física quântica. A teoria das cordas era uma tentativa de fazer isso, mas parece que não deu certo, né? Hoje em dia eles meio que descartaram já. Teoria M, teoria da Exatamente, isso aí. Você colocar mais dimensões para funcionar os cálculos. Exato. E uma das explicações que eu já ouvi também, Sim. objetos que somem daqui separados, simplesmente porque elas estão atuando em outras dimensões. Sim, então, exatamente. Os nossos sentidos não conseguem perceber essa mudança. É por isso que a geometria desempenha um papel fundamental nisso aí. Porque para você entender as outras dimensões, você tem que entender muito geometria. Aí entra a teoria da supersimetria, entra uma geometria de altíssimo nível que você tem que pensar um objeto que está em 7 dimensões ao mesmo tempo. Mas você estava falando desse cara do Vale do Silício, esse cara está querendo dizer o seguinte, a teoria dele é interessantíssima, ele já conseguiu mais de 20 milhões de dólares para esse projeto. Para pesquisa? Para pesquisa dele. A explicação dele é o seguinte, esses objetos que a gente interpreta como OVNIs, eles conseguem operar no macro as regras da física quântica. Porque na física quântica, uma partícula pode sumir aqui e aparecer lá. Né? Isso não é uma surpresa, não é estranho. O estranho é um objeto físico do tamanho de um carro sumir e aparecer lá. Então ele diz que existe uma física que consegue aplicar as regras do quântico no macro. Cara, quântico é muito louco, né? É muito louco. 2 partículas separadas no espaço transferem essa informação com uma velocidade maior que o da luz. Sim. Então ele está tentando fazer essa unificação. Isso é interessante pra caramba, né? Eu estou só complementando, você falou que é aquela do Arthur C. Clarke, né? Que seria indistinguível da magia. Então eu acho que daqui a pouco muita coisa que a gente entende hoje como milagre, como mundo espiritual, vai ser explicado se essa solução da física ia aparecer. O quântico pode ajudar. Talvez algumas sociedades secretas já tenham descoberto algumas das soluções, eles estão guardando para eles. A gente ouviu muito falar sobre clonagem, não sei o que, e de repente desapareceu esse assunto. Nada pararam impede de falar, que esses caras não estão fazendo um monte com certeza. de teste, de pesquisa, e esse negócio já avançou pra caramba. Sim, com certeza. Eles fazem o diversionismo, que é distrair a atenção. E quando divulga já é uma coisa absurda. Assim, com certeza. E aí já vulgarizou, tem um monte de clone aí, a gente não sabe, né? É uma opção, né? Mas a gente tá falando da história da maçonaria ainda, né? Vamos voltar pra maçonaria. Então, o que acontece, né? Esse conhecimento de construção, esse conhecimento bélico, esse conhecimento de comunicação, a escrita, ele vai sendo passado, né? De império para império, de geração em geração, até que você chega ali numa época em que muitos árabes conseguiram guardar esse conhecimento, e uma sociedade secreta curiosíssima, interessantíssima, é a Ordem dos Assassinos, que dá origem a Assassin's Creed. E dá origem também àquele Príncipe da Pérsia, né? Também? Tanto o jogo quanto o filme, né? Porque o Príncipe da Pérsia, ele é dos assassinos, ele entra pros assassinos, tem aquele salto da morte, que ele pula da torre. Sim. Tem tudo a ver com Assassin's Creed, né? Esse cara, o nome dele é Hassan ibn Sabah, que era o líder desse grupo. O que acontece? Era uma época que o mundo árabe estava todo sendo islamizado, né? Tava tendo ali, depois do ano 600 e pouco, tava tendo a Revolução Islâmica, né? E ele não queria virar islâmico. E aí o que ele fez? Já malandramente. Ele montou ali um grupo de soldados ali, que eram soldados kamikaze. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o cara, trazia pro palácio dele e falava assim, eu tenho poder para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Aí o cara, duvido. Ele fala, senta aqui na mesa que você vai ver. Aí ele botava um banquete assim pro cara, o cara começava a comer, só que aí o banquete estava misturado com haxixe. Aí o cara começava a comer e ficava doidaço. Quando ele via que o cara tava doidão, ele abria uma portinha, aí tinha um harém com mulheres maravilhosas, ele falava pro cara, curte aí. Aí o cara curtia,
Aí quando ele sentia que a onda tava passando, ele puxava o cara e botava na mesa de novo. Aí o cara falava, pô, mó viagem isso. Ele falou, então, eu tenho esse poder de te levar para o paraíso. O paraíso tem as 70 virgens lá. Eu te levo para lá, porque eu tenho esse poder. Aí o cara, pô, o cara é sinistro mesmo. Então, ele acreditava que se ele morresse pelo Hassan Ibn Sabah, ele ia parar no harém lá. Então, ele cria um grupo de caras que são kamikazes total. E ele conseguiu fazer o quê? Ele espalhou esses emissários dele, infiltrados em todos os exércitos dos inimigos dele. Os caras atingiram um posto de general, de comandante lá. Então, quando finalmente o palácio dele foi cercado, os caras, os 10 reis foram pra cima dele. E falaram pra ele, ó, melhor você se render que vai sair mais barato. Aí ele falou, começou a rir, falou, você só tá vivo porque eu quero. Aí o cara falou, como assim? Aí ele, meus soldados estão dispostos a morrer por mim. Os caras, estão mesmo? Aí ele fazia assim com a mão, os caras pulavam de cabeça de cima do muro do palácio, morria. Sim. Aí os caras, pô, estranho isso, cara, né? Aí o cara falou, meu irmão, te dou 24 horas pra você se render, amanhã eu volto. Aí o cara ia dormir e acordava com uma adaga dos soldados do Hassan Ibn Sabah do lado da cabeça dele. Mano. Falou, pô, minha guarda tá infiltrada. Então ele ganhava, como é que ele ganhou esse poder? Se infiltrando e botando haxixe pra fazer os caras, né, acreditarem nesses poderes espirituais dele.